A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí vencido para a honra e glória do Senhor, né? Se eu não me engano, hoje é quinta, né, meus irmãos? Me perdoa. É que, meus irmãos, eu tomo muitos remédios e a minha mente não vai, meus irmãos. Se não é o Espírito Santo e Deus da minha vida, que seria de mim? Ah, se não fosse Jesus, né? É, meus irmãos, não é fácil não, mas vamos aí, né? Estamos aí para mais um dia, para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Eita, eu tenho que dar risada, porque é melhor rir, sorrir do que chorar, né, meus irmãos? É, cabeça meia fraca, né, meus irmãos? Muito remédio, muita cirurgia. Eu já fiz, tirando a do infarto, meus irmãos, eu já fiz 24 cirurgias só no fêmur esquerdo, meus irmãos. E mais uma do infarto. Então já dá 25 cirurgias, né? 24 anestesia nas costas, né? Que é aquela hack lá, né? Se eu não me engano. E para fazer a do coração não precisa anestesiar, vai no ao vivo mesmo, né? É tudo acordado ali. É anestesia só no local, né? Na virilha para cortar a veia, né? Mas Deus estava comigo em todas elas, meus irmãos. Quase morri 3 vezes na mesa de cirurgia, mas estou aqui, ó, de pé, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 43 ao 45. A estratégia de Satanás. Amém? Glórias a Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 43 e 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, quando Deus, ele tira nós das coisas do mundo, né? Resgata nós do pecado, das mãos de Satanás, e leva para os caminhos dele. Amém? O Espírito Santo ali começa uma limpeza em nós. Amém? Os espíritos têm que bater em retirada, porque Jesus, quando chega na nossa vida, não há trevas que resistam. Amém, meus irmãos? Então o espírito sai. Satanás tem que sair, tem que bater aí em retirada. Amém? Meus irmãos, só que nós, depois que sai do mundo, depois que nós se afastamos, depois que nós começamos a caminhar com Cristo, pegamos a nossa cruz, né, e saímos caminhando com Cristo, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que viver em vigilância, orando, buscando, jejuando. Porque se nós não andar em vigilância, meus irmãos, orando, buscando todos os dias, louvando ao Senhor, amém? Pedindo a Deus que Deus
venha nos dar proteção espiritual, amém? Porque o inimigo quer voltar, meus irmãos. Ele não aceita perder a sua alma. Ele quer te levar junto para o sofrimento, para a morte eterna. Por quê, meus irmãos? Porque Satanás não tem segunda chance. Amém? Satanás não tem segunda chance como eu e você, muitos teve aqui na terra. Eu tive, meus irmãos. Deus me deu a segunda chance. Amém? Sou grato a Deus pela minha vida, porque hoje já era para mim estar morto, já era para mim estar condenado. Amém, meus irmãos? Então, nós temos que vigiar, meus irmãos. E tem pessoas aqui que já está com sintomas de demônios se achegando. Por quê? Porque está começando a ficar com preguiça. Está começando a pensar mais nas tarefas do que em oração. Está começando a relaxar. E nós cristãos, meus irmãos, não podemos relaxar. Temos que estar constante conexão com o nosso Deus, para que nós venha caminhar com proteção divina, meus irmãos. Tem pessoas aqui que estão deixando de orar, estão ficando com preguiça de ir à igreja. Meus irmãos, acorda, meus irmãos. Acorda, porque Satanás começa a te dar preguiça, te dar moleza, você já começa a deixar de ler a palavra, você já começa a deixar de ver os vídeos, você começa a parar de ir na igreja. Ah, hoje eu não vou não, estou tão cansado. Vigia, meus irmãos. Vigia, meus irmãos, porque isso é sintomas que os adeptos de Satanás estão querendo poluir a sua casa, a sua mente, a sua família. Porque é isso que Satanás faz, meus irmãos. Ele chega, encontra a casa limpinha, ornamentada, ele entra e traz com ele mais 7. Piores do que ele, meus irmãos. É aonde causa bagunça no casamento. É aonde causa bagunça na vida, na família, meus irmãos. Porque ali já não é um só. Com ele tem mais 7, piores do que ele. As coisas se complicam, meu irmão. Amém? E muitos não têm outra chance de se redimir e conseguir sair das garras de Satanás, meus irmãos. E perde a salvação. Então vigia. Deus está te falando, te dando direcionamento hoje para você vigiar, para você não amolecer. Meus irmãos, tem pessoas que o Espírito Santo me revela que já não faz jejum mais, que está ligado tão no 220, na correria do dia a dia, que não ora mais, que estão deixando de lado de ir na igreja. Meus irmãos, é muito bom, meus irmãos, estar em comunhão com os irmãos na igreja. Nos fortalece. Amém? Quando nós vamos na igreja para buscar a palavra e para louvar a Cristo. Amém? Nos fortalece. Quando nós vamos à igreja para cultuar, fazer um culto de adoração a Cristo. Amém? Não para ficar em fofoca, não para ficar inventando disse-me-disse, falando o nome de irmãos lá dentro, mas quando vão para cultuar, né? Meus irmãos, é muito bom, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de hoje para você é vigia.
Porque Satanás, ele quer chegar, ele quer tirar você do caminho da bênção. Ele quer tirar você do propósito de Deus. E se você relaxar, você vai cair. Porque, meus irmãos, nós não lutamos só com os espíritos malignos que querem nos tirar. Nós lutamos com nós mesmos. Com o nosso coração, com a nossa carne. Porque a nossa carne é fraca e ela tende a pecar. Amém, meus irmãos? Então temos que andar em vigilância. Amém? Meus irmãos, Deus, o Espírito Santo me lembrou aqui, tem, né, uma amiga nossa, amém? Que uma vez chegou aqui em casa, meus irmãos, eu não sei porque eu vou contar isso, mas o Espírito Santo sabe para quem é, amém? Chegou aqui em casa reclamando de dores no corpo, reclamando que o marido está estressado, reclamando que a casa estava uma bagunça, né? Assim, espiritualmente falando, meus irmãos, amém? E reclamando que não estava nem conseguindo dormir, nem, né? Enfim, reclamando da vida, amém? Essa pessoa também frequenta igreja, né, meus irmãos? É da casa do Senhor, amém, meus irmãos? E veio conversar com a minha esposa, nem comigo foi. E eu ouvindo, o Espírito Santo falou para mim, dizer a ela, orar, fazer, ler o Salmo 91, 7 dias sem parar, amém? E orar a Deus, pedindo livramento, né, meus irmãos? Pedindo que Deus entre na casa dela e conserte tudo que está errado e fora do lugar. E fazer 7 dias lendo o Salmo 91, jejuando, meus irmãos. Pelo menos 1 hora, 2 horas, Deus não especificou, né? Mas eu estou falando, porque ela também não podia fazer jejum muito tempo, né, meus irmãos? Meus irmãos, a pessoa ia na igreja, amém? Mas estava fraca na fé, estava fraca, meus irmãos. Ia só na igreja orava, e dentro de casa, não buscava. Quando ela começou a fazer os 7 dias, pois ela voltou falando que estava ótima. Por quê? Porque ela seguiu os direcionamentos de Deus, através de mim, que sou falho e pecador, meus irmãos. Hoje, eu não vejo mais ela reclamando, porque ela não fez só os 7 dias, mas ela disse para mim esses tempos atrás que faz direto, que jejua e que ora o Salmo 91 e melhorou a casa dela. Colocou em ordem, Deus chega, meus irmãos. Amém? Aonde Deus chega, aonde tem oração, aonde tem jejum, aonde tem direcionamento e obediência, meus irmãos, Jesus chega. Amém? E é o que Deus está falando para você nessa noite. Vigia, porque está perto de você receber bênção sem medidas de Deus. Vigia, porque se você cair, meu irmão, vai ser difícil, ou talvez até impossível de você vir a se levantar novamente. Então vigia. Não permite que Satanás volte para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Ore. Meus irmãos, leia o Salmo 91 durante 7 dias. Faça como ela. Amém? Ela
seguir os direcionamentos de Deus. Amém? Porque eu, meus irmãos, não tenho nada para te dar. Mas o que eu tenho, eu te dou, é a palavra. Amém? Ore o Salmo 91 na sua casa durante 7 dias. Faça 1 hora, 2 horas de jejum. Leia a palavra do Senhor. Amém? Ah, eu não vou orar hoje, mas coloque um louvor. Louve ao Senhor. Para você ver que o seu ânimo vai mudar. Que a sua vontade de querer trabalhar, de querer fazer, vai mudar. O seu ânimo, a sua fisionomia vai mudar, meus irmãos. Porque você está orando, você está buscando para que Deus venha te guardar. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Não desanime, não deixe Satanás te tirar do rumo da bênção, te tirar dos caminhos do Senhor, meus irmãos. Porque em meio a essa tribulação do mundo, amém? Deus quer te abençoar nessa terra. Amém? Glórias a Deus. Basta você obedecer os direcionamentos do Pai. Quem obedece os direcionamentos de Deus não perece nesse mundo, mas tem vida com abundância. Por quê? Obedece os mandamentos, que é a palavra do Senhor, mas obedece também os direcionamentos que o Espírito Santo nos dá. Amém? Não podemos andar só na palavra, mas temos que obedecer os direcionamentos de Deus, porque Ele sabe qual o caminho melhor para mim e para você. E hoje, o direcionamento de Deus para a sua vida é vigia. Cuidado, porque Satanás, ele quer voltar para casa. Vigia, meu irmão. Cuidado. Isso não é brincadeira. Amém? Brigas espirituais é muito sério. E quando ele chega, ele quer nos desanimar, deixar nós para baixo, sem ânimo, sabe? Sem ânimo para levantar da cama, sem ânimo para fazer o trabalho, sem ânimo para nada, meus irmãos. Vigia. Amém? Leia o Salmo 91 durante 7 dias com jejum e oração, que você vai ver a transformação de Deus na sua vida. Porque, meus irmãos, 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?